Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amados irmãos, bom dia, Jesus é o Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida e de toda a sua família nesse dia. Estamos aqui mais uma vez para o ruminar do nosso alimento diário. Nós estamos aqui com o tema Igreja, coluna e base da verdade, a cumplicidade na obra do Senhor. Chegamos agora à semana 4. O tema da semana é Autor Apóstolo Paulo, parte 2. Hoje, terça-feira, nós vamos falar sobre ser obediente à visão celestial. Os versículos textos para nossa leitura aí é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 4, onde Paulo fala da sua experiência de arrebatamento ao terceiro céu e também ao paraíso e ao que ele ouviu ali. Nós também vamos falar de Gálatas capítulo 17, após a sua experiência do caminho de Damasco, ele não sobe para Jerusalém, mas ele vai para o deserto da Arábia. E Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, fala da necessidade da forte convicção do entendimento com relação ao mistério de Deus Cristo. O versículo para nós lermos hoje é Efésios capítulo 3, versículo 8, que fala: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o primeiro ponto aqui fala que depois da conversão, o apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo. Sua vida mudou completamente. Conversão é isso, irmãos. É mudança de vida, é mudança de direção, mudança de rota. Antes nós andávamos de modo contrário a Deus, mas o dia que o Senhor apareceu para nós, a nossa vida mudou. Ou precisa mudar. Não é mais aquela antiga vida. Isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele entendeu o que foi a salvação de Deus na sua vida. Aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, ele fala assim: Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Não importa o que ele foi no passado, o que importa agora é que ele está aproveitando o que foi dispensado a ele, que é a graça de Deus, para servir a Deus, para trabalhar para Deus, para fazer a obra de Deus. E ele reconhece: eu sou menor, não sou digno, porque eu persegui a igreja. Para os crentes de Efésios ele falou isso: eu sou o menor de todos os santos. E para os coríntios ele também está falando: eu não sou digno nem de ser considerado apóstolo, ser chamado apóstolo. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Embora ele pensasse que não era digno, mas o Senhor o considerou fiel, o designando para o ministério, para essa obra. Então, quando nós vemos a condição anterior do apóstolo Paulo e quem era ele no presente momento, nós precisamos encher o nosso coração de alegria e renovar a nossa esperança para conosco mesmo. Pode ser que nós nos sintamos aí incapazes, infrutíferos, ou talvez não temos visto tanto do trabalhar do Espírito na nossa vida, mas saiba que o Espírito está trabalhando em você, e assim como ele mudou a vida de Paulo, ele quer mudar a sua vida também. Ele quer mudar a minha vida. Na verdade, ele está mudando a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, ele é hoje e será eternamente. E ele está aí trabalhando em nós. Então nós devemos prosseguir em correr a nossa carreira, sempre obediente à direção do Espírito. Não desanime, não perca o foco. Persevere.
o Senhor conta com você. Então Paulo, no capítulo 26 de Atos, ele está perante o rei Agripa, dando testemunho dessa experiência dele. E ele fala que ele estava indo para Damasco, perseguir a igreja, porque era uma pessoa zelosa pela sua religião, pelas tradições dos seus antepassados, e via ali na vida da igreja uma religião, uma seita, uma heresia que precisava ser combatida. Então ele estava julgando fazer um excelente serviço a Deus. Mas, todavia, no caminho de Damasco, ao meio-dia, uma grande luz brilhou ao seu redor, mais resplandecente que o sol, ele fala, e todos que estavam com ele caíram por terra, não souberam, não entenderam o que estava acontecendo. E Paulo ouviu ali em hebraico uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí no versículo 13 e 14 o Senhor fala: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O Senhor falando para Paulo ali. Então Paulo viu naquele momento que aquela seita, na verdade, não era uma seita. Era o corpo de Cristo, era a igreja. E ele viu que o Senhor era o cabeça e a igreja era o corpo. Ele viu que Cristo e a igreja é uma coisa só. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Tocar na igreja é tocar em Cristo. Isso é uma grande lição para a vida de Paulo. E naquele momento o Senhor fala: Paulo, se eu quero te usar, eu quero te constituir ministro, eu quero te colocar nesse ministério, para você levar o meu nome perante os gentios e reis, perante a nação de Israel. Então não recalcitre contra o aguilhão. O aguilhão é uma ponta afiada, uma lâmina usada para conduzir os bois. E o Senhor está falando para Paulo, para ele não recalcitrar, não ir contra essa lâmina afiada, que era pior para ele. É como se ele estivesse falando assim: não dê murro na ponta de uma faca, você vai se ferir. Então, seja um comigo, Paulo, ou até então Saulo, obedeça e se aquete na minha presença. Então, olha, quando o Senhor nos chama, Ele quer nos usar. Quando Ele aparece para nós, Ele quer nos dar uma comissão. E Ele espera que nós sejamos fiéis. Resistir é ir contra a ponta de uma faca, é como ir contra essa lâmina afiada. Então, após a aparição do Senhor no caminho de Damasco, Paulo entendeu que o Senhor estava chamando para o ministério e era tolice dele continuar contra o que Deus estava querendo fazer. Naquele momento, ele recebeu a visão celestial que governou a vida dele até o final. Ele não recalcitrou mais contra o aguilhão, mas se tornou obediente. É o que ele fala para o rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Agora ele sabia que a missão dele era pregar o evangelho do reino em todas as cidades, em todos os lugares. O futuro dele era, o presente era isso e o futuro também era isso. Um dia o Senhor apareceu para nós, no dia que nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, nós confessamos Jesus como nosso Salvador, foi a primeira aparição do Senhor na nossa vida. Uma outra ocasião, o Senhor novamente teve misericórdia de nós e apareceu para nós e nos introduziu na vida da igreja. E hoje o Senhor, através do falar profético, está dispensando as riquezas de Cristo para dentro de nós. Nós precisamos atentar às palavras do Senhor e não sermos resistentes. Devemos nos render ao Senhor e à sua vontade. Na igreja precisamos servir ao Senhor, permitir que a graça do Senhor se utilize de nós, que todo o nosso trabalho na igreja não seja meramente pelo nosso esforço ou capacidade, mas seja o resultado do desfrute dessa graça que um dia foi dispensada a nós quando o Senhor se revelou a nós. Aleluia! Então devemos render à sua vontade. Então Paulo recebeu diretamente do Senhor todas as revelações
do mistério de Deus que eu falei em Colossenses capítulo 2, 2 e 3. Vou ler para os irmãos aqui, Colossenses 2. Fala assim, Colossenses capítulo 2, fala assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Em Efésios capítulo 3 fala que Paulo ele pregava as insondáveis riquezas de Cristo. Então Cristo é insondável, ele é muito rico. E ele é rico para com todos que o invocam. Então nós aqui precisamos nos aprofundar na compreensão plena desse mistério que é Cristo, que é o mistério de Deus. Então Paulo está falando que ele se tornou ministro desse mistério. E Gálatas fala que logo após o Senhor ter aparecido para ele no caminho de Damasco, ele não foi para Jerusalém, mas ele foi para o deserto da Arábia. E ali no deserto da Arábia é que ele teve a experiência de 2 Coríntios capítulo 12, onde o Senhor o levou ao terceiro céu e também o levou ao paraíso. Nas duas dimensões Paulo foi. E ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Na verdade, Paulo recebeu ali a visão de todo o plano de Deus, de toda a economia de Deus, da qual ele se tornaria um ministro. Essa foi a visão que Paulo recebeu. E por causa da grandiosidade dessa visão, o Senhor permitiu um espinho na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse, não se gloriasse, não fizesse uma religião em seu nome, não criasse um sistema em seu nome, não se tornasse um ídolo, para que Paulo pudesse entender que ele era apenas um vaso, que ele era apenas um instrumento. Ó Senhor Jesus, essa é a maneira de Deus trabalhar. Então Paulo entendeu claramente, tanto é que ele menciona acerca dessa revelação, que ele diz aqui: conheço um homem que há 14 anos, ele não bateu no peito e falou, eu tive a visão. E ele não foi imediatamente, após ter a visão, já anunciando, olha, eu vi, aconteceu isso, não. Por quê, irmãos? Porque o Senhor não queria que ele se vangloriasse ou se ensoberbecesse, mas que apenas o servisse como ministro, com base nessa visão que ele obteve. E quando nós temos a aparição do Senhor, ela é seguida de uma comissão. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão. O Senhor sempre que aparece para nós, Ele nos dá uma comissão. Ó Senhor Jesus, você aí que está servindo em sua igreja, é resultado da aparição de Deus na sua vida. Você aí que é um comportor dinâmico, está saindo todos os dias à rua para orar pelas pessoas, colocar o livro na mão das pessoas. Isso é resultado da aparição de Deus na sua vida. Seja fiel a essa comissão, não desanime. E Paulo então, ele fala que ele se tornou modelo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, ele diz que ele se tornou um modelo. Modelo significa que pode ser visto e seguido. É um exemplo para nós olharmos e falarmos, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo, eu quero servir a Deus igual ao apóstolo Paulo, eu quero viver igual ao apóstolo Paulo, eu quero suportar aflições igual ao apóstolo Paulo, eu quero agora expressar Deus em minha vida igual ao apóstolo Paulo. Então aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 16, ele fala assim, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo se tornou um modelo. E nós sabemos que o primeiro modelo na Bíblia foi o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus era alguém que expressava Deus, era um com o Pai, cumpria a vontade do Pai. As palavras que ele falava não era dele mesmo, mas a que o Pai mandava ele falar. E ele era alguém que compadecia das multidões, porque via nelas uma multidão como de ovelhas aflitas e exaustas, sem pastor. Então o Senhor andava de cidade em cidade,
pregando o evangelho do reino e cuidando das pessoas. Paulo também, depois que ele recebeu a visão celestial, ele também era alguém que saía de cidade em cidade anunciando o evangelho do reino, cuidando das pessoas, estabelecendo as igrejas, fortalecendo a fé dos irmãos. Que hoje, irmãos, nós também sejamos obedientes à visão celestial. Aquilo que o Senhor te mostrou, não sei, aí há um ano atrás, quando você converteu, há 10, há 15, há 20, há 50 anos atrás, quando o Senhor apareceu para você, você não pode esquecer dessa visão. O dia da sua salvação, você não pode esquecer dessa visão. E você não pode ser desobediente a essa visão, parar de desenvolver a sua salvação. Parar de viver a vida da igreja, interromper o trabalhar do Espírito na sua vida. Não seja desobediente à visão celestial. E também com relação ao viver da igreja, que o Senhor um dia nos mostrou, a visão da igreja, a visão do reino. Nós não podemos ser desobedientes a essa visão, dar ouvido a outras coisas, nos envolver com as ideologias, nos envolver com os vários ensinamentos teológicos, com as várias escolas de opiniões teológicas. O que o Senhor nos mostrou é o suficiente para nos levar para o reino, para nos garantir o galardão. Vamos ser simples, vamos ser puros. Não vamos deixar que o diabo roube a nossa coroa. Que possamos falar também como o apóstolo Paulo. Eu não fui desobediente à visão celestial. Hoje, nós também podemos, na medida do possível, sair para as cidades, levar o evangelho, fazer a comportagem dinâmica, levar livros, jornal Árvore da Vida, usar os recursos da voz, a nossa saúde, tomando todos os cuidados, mas nós devemos levar o evangelho de cidade em cidade, como o apóstolo Paulo e como o Senhor Jesus fazia. Que todos nós possamos declarar: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou melhor, eu não sou desobediente à visão celestial. O que o Senhor me mostrou é uma visão que me governa até o final da minha vida. Amém? Jesus é o Senhor, que Ele abençoe o seu dia e da sua família ricamente e que você possa buscar cada dia mais progredir nessa visão. Porque o Senhor também falou para Paulo: você vai ser uma testemunha das coisas que eu te apareci e que te aparecerei ainda. O Senhor tem muito a revelar a nós pelo falar profético daqueles irmãos que estão à nossa frente. Amém? Jesus é o Senhor.